Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o 5º domingo do tempo da Páscoa, desejando que o seu dia seja abençoado, cheio da graça de Deus, da iluminação do Espírito Santo. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 5º domingo do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São João, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 8. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, depois de termos contemplado a figura do bom pastor no Evangelho de domingo passado, ele que ama as suas ovelhas, as chama pelo nome, as conhece, hoje o Evangelho nos apresenta uma outra imagem muito cara a Jesus. É a imagem da videira e dos ramos. Então, através de uma comparação, como costuma Jesus fazer, ele nos revela
que todos aqueles que estão nele ligados, mediante a fé, vivem com ele numa verdadeira simbiose. Do mesmo jeito que os ramos estão ligados à videira, eles são gerados e nutridos pela própria videira, nós cristãos somos também ligados de modo vital a Ele, o Senhor ressuscitado. Quando e onde? Quando estamos realmente buscando essa amizade com Ele na igreja. É na comunidade que nós somos esses ramos que bebem da seiva que brota do coração amoroso de Jesus. Se nós observarmos de perto os ramos de uma árvore, nós somos capazes de contemplar aquela misteriosa unidade que há, que torna o ramo e a árvore uma única coisa. Então, da mesma forma, assim se torna uma única coisa Cristo e os cristãos que estão realmente unidos a Ele. E Jesus usa uma expressão bastante forte no Evangelho de hoje. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Vejam, esse detalhe é muito importante. O que significa afirmar eu sou a videira verdadeira? Vejam só, no Antigo Testamento nós vemos o povo hebreu. O povo hebreu se entendia como a videira de Javé. Se entendia como aquela videira que produzia frutos agradáveis a Deus. Mas os profetas já tinham dito que aquela videira não estava produzindo frutos. Por exemplo, o profeta Isaías diz o seguinte: a vinha do Senhor é a casa de Israel, e o povo de Judá é sua amada plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. É por isso então que Jesus diz: a videira verdadeira sou eu. Aquela videira que se achava a videira do Senhor era uma videira provisória, era uma videira tipológica. Israel era uma videira, mas não era a verdadeira. Era apenas a imagem daquela videira que haveria de despontar na plenitude dos tempos, a videira verdadeira. Jesus, nessa imagem, meu irmão e minha irmã, é mais do que claro. Ele deixa claro que existe um pai que é o agricultor, existe um filho que é a videira, e que nós somos os ramos. Os ramos, se estão unidos à árvore, dão fruto, e muito fruto. Por isso, é preciso que estejamos unidos a Cristo. Senão, não serviremos para nada. O verbo que é repetido muitas vezes no Evangelho de hoje é o verbo permanecer. É o mesmo verbo que nós encontramos em diversas partes dos textos bíblicos. Permanecer. Nós não podemos carregar, meu irmão, minha irmã, apenas a etiqueta de cristão quando é cômodo para nós. Nós não podemos carregar esse nome somente quando nos interessa de modo particular. Mas nós somos chamados a viver uma vida verdadeira, de cristãos verdadeiros. É dessa forma que nós permanecemos unidos à videira. É dessa forma que nós permanecemos inseridos em Cristo. É dessa forma que nós nos permitimos ser alimentados
pela seiva que é o Espírito Santo. É preciso permanecer unido a Cristo. Ele é a videira verdadeira. Somente nele nós poderemos encontrar um alimento verdadeiro que nos permitirá produzir muito fruto. Permanecer, meu irmão, significa fazer escorrer na nossa vida a mesma seiva vital de Cristo. Significa respirar ao ritmo do respiro de Jesus. Significa dar fruto juntamente com Ele, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Oxalá tomemos sempre mais essa consciência de que é estando inseridos nele, fazendo a sua vontade, procurando nos parecer cada vez mais com Ele, é que daremos muito fruto, porque nos alimentaremos daquilo que é o próprio Jesus. Que Jesus nos ajude então a sermos esses ramos que permanecem ligados a Ele, unidos a Ele, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu